trabalho, o título é Usuário e o Cidadão, reflexões acerca da participação social nas políticas sociais. E eu quero começar lembrando uma música que já é conhecida. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, era 4 condução, 2 para ir, 2 para voltar. Hoje, depois dele pronto, olho para cima e fico tonto, mas me vem um cidadão e me diz desconfiado: tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, vou para casa entristecido, dá vontade de beber. E para aumentar meu tédio, eu nem posso olhar para o prédio que eu ajudei a fazer. O eu lírico dessa canção é um trabalhador que fala da sua experiência na cidade e da sua interação com o cidadão. Para demarcar um pouco mais esse prisma da minha reflexão, eu acrescento ao cenário ilustrado pela música a potência visual das seguintes palavras, provavelmente conhecidas de vocês, do Marx, né? Essa forte citação. A fome é fome, mas a fome que se satisfaz com a carne cozida, que se come por meio de uma faca ou de um garfo, é uma fome muito distinta da que devora carne crua com a ajuda das mãos, unhas e dentes. Com essas palavras, Marx demonstra que a produção não produz apenas o objeto para o consumo, mas determina também quem irá consumir e como. Então, diferenciar comer com as mãos de comer com garfo expressa status social e reflete a relação entre os dominantes e os trabalhadores subalternizados, cada vez mais latente em nossa sociedade. Nessa comunicação, eu pretendo problematizar a dicotomia entre o cidadão e o usuário. E, para isso, eu realizei uma análise nas bases legais da política de assistência social, com a qual eu venho familiarizando desde 2011, onde eu atuo como educadora social, e sempre nessa angústia entre o que está escrito na legislação e o que eu vejo na prática real e profissional, na minha atuação enquanto educadora social. E então eu passei conhecendo essa realidade, dos cidadãos e cidadãs que recorrem ao serviço, às políticas de assistência social, que os colegas aqui ilustraram um pouco, nesse contexto nosso de capitalismo independente. Eu analisei como que aparecem esses termos usuário e cidadão na Constituição e em outras normativas da área, da política de assistência social. Mas para pensar essa sobreposição de visões, como a gente viu na música, um trabalhador e um cidadão, mas não era para todo mundo ser trabalhador, todo mundo ser cidadão, e como é que fica tudo isso, Então, a princípio, eu utilizei a teoria dos 4 status do Jorge Jelinek, que eu acabei de conhecer, nessa minha curiosidade, e ainda vou aprofundar mais a adequação e a aderência dele a essa análise que eu estou fazendo, mas a princípio eu estou me servindo do que ele fala, dessa diferenciação dos 4 status, das diferentes posições que o indivíduo se coloca perante o Estado. E aí, rapidamente, ele coloca, citando rapidamente, ele divide o status passivo, que é aquele de sujeição do indivíduo em relação ao status, o status negativo, que é um status de liberdade não protegida do indivíduo, está mais associado a um pensamento liberal, o status positivo, que está mais associado ao sujeito de direito, e o status ativo, o status ativo, que ele também chama de status da cidadania ativa, que é onde o indivíduo recebe competências de participar enquanto cidadão, e é onde também onde se localiza a capacidade eleitoral ativa e passiva. Então, com base, a princípio, nessa proposta de observar os diferentes posicionamentos do indivíduo perante o Estado, eu voltei para aqueles textos normativos, onde eu parti da Constituição de 88, que é um marco importante nessa perspectiva,
onde começa a aparecer a ideia de cidadão, a ideia de participação social, e também considerei como principais textos nesse primeiro exercício a LOAS, o PNAS e a NOBSUAS. E aí dessa análise, né, no artigo eu fiz um quadro e coloquei de um lado os termos relacionados ao verbete cidadão e os termos relacionados ao verbete usuário, para entender como que essas duas figuras, que deve ser uma só, aparecem, né? Então, assim, para dizer rapidamente, quantitativamente, eu observei que na Constituição predomina o termo cidadão, ele aparece mais. Nas legislações da política de assistência social, predomina o termo usuário, ele aparece mais, a gente sabe, isso não é surpresa, né? Mas aí quando a gente vai olhar qualitativamente, voltando naqueles status, né, desse jurista alemão Jelinek, eu observei que o status positivo, que é o relacionado ao sujeito de direito, está relacionado aos dois, ao cidadão e ao usuário. Mas o cidadão, ele está mais relacionado ao sujeito, ao status ativo, que é o de cidadania ativa, e o status e o verbete usuário, ele aparece mais relacionado ao status passivo, que é aquele de sujeição. E é interessante observar que eu me lembrei muito, né, das condicionalidades, né, e eu acho que isso também conversa um pouco com a fala do Lúcio, né, que desse local onde é colocado, né, o usuário, o beneficiário, né, como quer que a gente queira chamar, quando ele é submetido às condicionalidades das políticas sociais. E aí, né, nessa perspectiva de participação enquanto cidadão, eu pensei também, né, e analisei a proposta, né, da participação social no PPA participativo, que teve como uma experiência importante a Política Nacional de Participação Social, que foi instituída no governo da presidente Dilma Rousseff. No entanto, nesse período, desde o golpe de 2016 ao 2022, que a gente observou vários, né, desmontes aí, essa perspectiva da participação social foi silenciada. E aí, no primeiro dia, né, entre os primeiros atos do presidente Lula, é retomada esse espaço de participação social por meio do sistema de participação social, onde foi construído, em parceria com a UNB, a plataforma Brasil Participativo. E foi iniciado esse projeto do Plano Plurianual Participativo, voltado para esse período de 2024 a 2027. O que interessa observar nessa experiência toda de abertura, incentivo e fomento, inclusive por meio, né, dessa plataforma digital, a participação social, é que teve nos últimos uma importante participação social, como a maior dentro dos últimos 20 anos. E grupos, né, importantes, né, que a gente tem nesse contexto de mulheres, juventude, negros e LGBTQIA+, tiveram uma participação muito expressiva. No entanto, a problemática persiste, né? Nisso que parece um avanço, a problemática persiste. E aí, eu não tenho essa resposta, eu apenas tenho uma pergunta. Nesse universo que foi de 34 mil pessoas que participaram presencialmente desse projeto do PPA participativo, nesse universo, quantos são os usuários da política de assistência social? E aí é importante, né, observar que nesse contexto de recuar e avançar da abertura do Estado, a gente tem na legislação, no texto, a gente pregado a democracia, mas na prática, né, recuperando a ideia do Florestan Fernandes também, igual os colegas fizeram, a gente vê uma plutocracia, né? E aí, o que eu trago aqui como problematização é essa cisão do trabalhador, né, entre cidadão e usuário, e a necessidade
de tomar cuidado para que na abordagem da política de assistência social, a abordagem diária, ela não caia nessa abordagem capacitista que ignore as potencialidades desse chamado usuário, né, de participação, né, e que eu também chamo, né, a atenção nesse curto espaço que a gente tem aqui para essa provocação, né, de que também, né, reconhecido de vocês, né, que esses trabalhadores, esses usuários são uma classe verdadeiramente revolucionária, né? Então, assim, trazendo um pouco da reflexão que os colegas trouxeram aqui também. E, bom, é isso, né? Eu quero reforçar esse esforço para que esse termo que a gente usa e que pode incomodar muitos, ele não faça com que a gente tem que se aproximar mais, né, desse público, dessas pessoas, para que eles se vejam como essas pessoas, né, que tem essa potencialidade revolucionária e que traz nas mãos o futuro, né? Então, a minha fala é nessa perspectiva, né, um pouco mais de perspectivas mesmo, né, de necessidade de qualificar essa participação. Obrigada.